Boas notícias, entrevista e conhecimento bíblico? Então você precisa ouvir o programa A Mesa com o Pai, todos os sábados das 7 às 9 da manhã, aqui no 107,9 da Life FM. A apresentação é minha, Karen Benetti. Eu espero você todos os sábados, combinado? Karen, A Mesa com o Pai. Estamos de volta, segundo bloco do programa A Mesa com o Pai. E você sabe, gente, bloco de entrevista tem live no Facebook. Então corre pra lá, acessa a nossa página Karen A Mesa com o Pai, para você assistir a nossa live, conhecer então a nossa entrevistada de hoje, certo? Bom, hoje eu tô aqui com uma mulher que é mãe de 3 filhos. A hora que ela falou a idade dos filhos, quase caí da cadeira, tá? Que não parece de jeito nenhum. Tem uns moços lá, uns filhos grandes. E ela tem 11 anos já na caminhada com Jesus. Eu brinquei com ela, falei, você então é igual Obed, a arca, né, da presença do Senhor ficou na sua casa. Ela já abrigou uma igreja na casa dela. Então vai ser muito gostoso, com certeza, conhecer essa história. Hoje eu tô aqui então com a Rosimeire Oliveira, mas ela diz que só é conhecida por Meire, tá, gente? Então eu vou chamá-la de Meire, ok? Bom dia, Meire, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar esse convite, que foi através da vida do Rodrigo e da Pri, né? A Pri já passou aqui na nossa bancada. O Rodrigo foge um pouco da bancada, mas um dia a gente bota ele do outro lado aí, né? Mas muito obrigada por estar aqui com a gente. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço. E bom dia a todos, né? A todos que acompanham, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar, né, a entrevista da Priscila, né? Meus amigos hoje, recentemente, mas parece que faz muitos anos que a gente se conhece. Eu louvo a Deus pela vida deles e louvo a Deus pela sua vida, por esse trabalho lindo, maravilhoso, onde está alcançando vidas, né? Glória a Deus. E como você disse no programa, no começo do programa, há recomeços, né? Esse ano vem aí pra gente recomeçar, pra gente ter expectativas de que com Jesus tudo pode se renovar, né? E eu agradeço mesmo pela essa oportunidade. Ó, a live já começou bombando. Pastor Edson e pastora Flávia já estão aqui já, ó. Bom dia, irmã Meire. Bom dia. Tá todo mundo aqui já. Minha sogra, meu marido, o povo assistindo. Bom, então, Meire, começa do começo, né? Conta onde você nasceu, se a sua família era grande, como foi o primeiro momento da sua vida, até chegar ao ponto da sua conversão. Amém. Então, nós somos em 5 irmãos, né? E eu nasci lá na cidade de Salmourão. Nós somos uma família grande, né? Bastante tios, primos, sobrinhos. E é uma família, sim, muito abençoada. É gostoso quando tem bastante gente que faz pamonha, não é? É verdade. Hoje em dia não faz mais pamonha, né? Mas antes juntava aquele povo para fazer pamonha. Isso. E era tão gostoso que hoje os primos não se encontram mais igual a gente se encontrava fazendo pamonha, né? Verdade. Um tira a palha, o outro limpava o cabelinho, dependendo da idade, cada um fazia uma coisa e era aquela familhona. Imagina, em Salmourão, uma família grande, fazia pamonha. A gente morava numa fazenda, né? Olha lá. De muitas casas, muitas famílias. E assim, graças a Deus, né? Tudo muito bem. Graças a Deus. E meus pais, nós não... Assim, a gente não tinha noção, né? De quem era esse Deus, né? A gente só ouvia falar, né? Na verdade, a gente não tinha intimidade, noção. Então a gente passou assim, eu passei uma infância aparentemente bem, porque assim, né, na nossa trajetória tem coisas que a gente não pode controlar. Sim. E o meu testemunho é baseado nisso, né? Eu fui uma criança, minha mãe já tinha 4 filhos, meu pai um homem muito difícil, né, daquela época, um homem muito machista, e a minha mãe sofreu muito, né, com ele. Nós sofremos muito, né? O meu pai era um homem muito difícil, né? Então, assim, aparentemente era tudo normal, mas por detrás, né?
dos bastidores, das quatro paredes, a gente tem uma história, né? Sim. E que muitos não têm coragem de contar, muitos não têm coragem de, né? Por pessoas, porque as pessoas vão falar, mas assim a gente vai guardando, né? Guardando, e quando nós encontramos Jesus, a gente se joga, e aí ele começa um trabalhar muito grande na nossa vida, né? Foi o que aconteceu comigo, né? Por eu ter sido a quinta filha, meu pai um homem difícil, né? E a minha mãe não me quis, né? A minha mãe queria me abortar, então eu passei anos, né? Ouvindo essa rejeição, e rejeição traz traumas muito profundos, né? Muitos profundos, e eu não conseguia falar, né, sobre isso. Então, durante muito tempo, eu fui extremamente tímida, né? Eu li muito sobre isso há um tempo, que uns se fecham, outros se revoltam, né? Com essa situação. Mas, assim, e havia muita mágoa, né? Porque eu achava, assim, que Deus não me amava, né? Eu depositei isso, eu levava isso para Deus. Eu sabia que Ele era o Todo-Poderoso, que Ele tinha o controle de todas as coisas, mas como eu fui rejeitada, né? Eu achei que Ele não me amava. Então, assim, até chegar o momento da conversão, foi muito difícil abrir o coração, foi muito difícil, sim, conversar com Deus, saber que Ele era meu amigo, meu pai, né? Por eu ter tido um pai muito difícil, eu achava que Deus, Ele era difícil, né? Ele ia representar aquele pai durão, aquele pai, né, que muitas vezes a gente apanhou muito, né? Eu apanhei muito, meus irmãos muito. A gente teve muita dificuldade com nossos pais, né? Com meu pai, né? Ele foi um homem muito duro. Então isso a gente acaba levando para Deus, né? Transferindo essa imagem, essa imagem de que Deus também é assim, né? Uhum. De que Deus também vai agir dessa forma, né? Meu pai era um homem bastante correto, honesto, né? Nunca deixou faltar nada dentro de casa, mas era um homem que não sabia amar, não sabia passar proteção, não sabia conversar, não tinha diálogo. Então nós crescemos assim muito frustrados, né? Muito tempo assim, a gente não tinha dentro de casa uma estabilidade, na verdade, né? Então a minha família foi muito desestabilizada, a gente sofreu muito. Olha como a gente observa, o diabo sempre tentou mesmo, né? Afastar ou impedir o nosso encontro com Deus com várias ferramentas, né? O homem do passado, que é aquele que não deixava faltar nada, que cuidava de tudo, era duro, rígido, né? Amargo, e isso afastava as pessoas da imagem do pai. Hoje nós temos homens frouxos, né? Que não assumem os seus lares, que abandonam as distantes, e aí vem um outro perfil de um homem que não serve para ser chamado de pai, por isso nos afasta de Deus Pai. Então, ao longo da humanidade, o diabo sempre ali, né, pichando, manchando a imagem do homem, para que a gente não chegue a um relacionamento com o Deus Pai, né? Como isso é verdadeiro. Aí, quando a gente conhece a palavra, né? Sim. Aí ela vem nos alertar, né? De quem verdadeiramente é Deus. E aí, assim, eu, com toda essa desestrutura, né? Com 12 anos eu vim para Lucélia, né? Eu vim morar para Lucélia. E meu pai continuava sendo, né? Meu pai bebia muito, né? Meu pai batia na minha mãe. Nós apanhamos muito sem merecer. Então, assim, tinha muita mágoa. Precisava de muito perdão, né? E a gente não sabia lidar com isso, né? A gente não... Então toda a família estava desestruturada ali, porque não tinha um alicerce, né? E aí, de repente, assim, nós começamos Aí eu saí de casa muito cedo, né? Eu casei muito cedo, eu fugi, né? Nós somos em 5 irmãos, foram todos fugidos, né? Para você ter uma noção, assim, de quanto meu pai era muito rígido, né? Ele não dava oportunidade da gente conversar, da gente se explicar. Então a gente
passou a ter um comportamento assim de rebeldia, né? Por causa da falta de compreensão dentro de casa, né? E eu sei que muitos lares passam por isso, né? Com certeza. E as pessoas, elas se camuflam, né? Aparentemente eu tinha uma vida normal, eu sorria, eu brincava, né? Eu trabalhava, eu tive meus filhos, né? Mas dentro de mim, eu sabia o peso daquilo que eu carregava, né? Porque eu não sabia colocar para fora, eu não sabia ser diferente, né? Porque eu fui criado ali num lar totalmente desestabilizado, onde não tinha conversa, né? Não tinha diálogo. E hoje a gente sabe que o diálogo, ele é tudo. Para tudo, ele abre portas, ele nos dá um entendimento para tudo se resolver, né? O diálogo é tudo na vida de um homem e de uma mulher, né? Mas, assim, eu me casei muito jovem, não tive estrutura, fiquei casada durante 17 anos, né? Tive meus 3 filhos que são bênção, herança do Senhor, todos conheceram Jesus, são batizados, estão aí lutando, né? Para cada um permanecer na palavra, né? E eu creio em nome de Jesus que Deus tem cuidado deles. Amém. Como tem cuidado da minha vida. E Deus, quando tem um chamado, né? Eu falo assim que Deus, ele nos chama e nos escolhe, né? Porque muitos são chamados, poucos os escolhidos, né? Porque a gente precisa permanecer. Sim, né? Sim. Então, durante toda essa trajetória, que eu me casei muito cedo, e aí com esses problemas de infância, né? Que eu já vinha acarretando. E na minha infância, sim, eu passei por uma fase muito difícil. Entre os meus 7 e 8 anos, eu fui abusada, né? E eu nunca falei pra ninguém. Eu nunca tive coragem de contar. A gente é ameaçado, né? E como meu pai era um homem difícil e ele descontava assim uma raiva, a gente já não fazia nada de errado e mesmo assim ele nos castigava por isso, né? Ele não deixava a gente conversar, não tinha compreensão na minha casa. Então eu passei por esse momento. Na minha vida foi muito difícil. Eu escondi isso durante 27 anos, né? Foi na minha conversão, foi quando eu comecei a conhecer verdadeiramente Jesus, que aí ele foi me tratando, foi me curando, foi restaurando as feridas, né? Então, a minha conversão é baseada em perdão, em restauração, né? E eu vejo assim que Deus ele trabalhou, né? Desde o começo, quando eu ouvi que ele havia escolhido Jeremias desde o ventre, né? Antes do ventre, eu comecei a me sentir amada. Porque até então eu não conseguia, né? Me sentir amada por causa da rejeição. Eu perguntava para Deus assim, por que o abuso tinha acontecido comigo, né? Por que comigo? O que eu fiz de errado, né? Eu tinha muito esses traumas, né? Eu achava que eu era culpada. Passei anos me sentindo culpada por isso que aconteceu. E quando eu estava me separando, né? Eu passei por uma separação, uma traição. E aí eu fui trabalhar para cuidar dos meus filhos. E num desses trabalhos eu conheci uma pessoa que me evangelizou, que falou de Jesus, né? Minha mãe da fé. Eu falo assim que foi ali que Deus trabalhou, né? E aí ela com todo carinho, ela foi me mostrando, me apresentando Jesus. Foi quando houve a minha conversão, eu fui para a igreja, né? Eu tive um encontro com Deus e a minha vida foi mudando, eu fui transformando. Todas aquelas carências, dores, aquilo Deus foi tirando. E o primeiro amor é muito lindo, né? Sim. O primeiro amor é maravilhoso. E eu me apaixonei por Jesus de uma forma sobrenatural. Porque ali eu vi assim um porto seguro, da onde eu nunca tinha tido, né? Aí eu comecei a ver o amor de Deus, né? Que não importa o quanto as pessoas nos decepcionam, né? O amor de Deus é tudo na nossa vida. Então assim, e aí começou a minha conversão ali. E com 3 meses eu me batizei, né? Naquele anseio foi o melhor dia da minha vida. Eu realmente assim
mergulhei, me levantei como uma nova pessoa. Dali começou minha caminhada. Eu fui obreira nessa igreja que eu passei, né? Eu fiquei um tempo ali. E aí, o que aconteceu? Eu recebi um convite para participar do encontro com Deus. E só tinha em Oswaldo Cruz na época, numa igreja de Oswaldo Cruz. E a pessoa assim me impactou tão profundamente, que foi tão impactante para ela, e eu fui fazer esse encontro com Deus. E realmente assim foi impactante. Foi um momento assim onde eu vi que a minha vida assim, eu tirei todas as minhas máscaras, né? Eu estava com 34 anos, eu falei que eu demorei 27 anos para poder falar das minhas dores, né, sobre o abuso. E ali naquele encontro com Deus, eu realmente tive um encontro com Deus. Foi ali que eu fui curada, eu fui sarada. Foi ali que eu confessei que tinha passado por um abuso. E foi ali que realmente eu me encontrei, sabe? Aí eu deixei aquela igreja e fui participar dessa igreja em Oswaldo Cruz. E comecei a trabalhar, e a igreja, né, veio para Lucélia, que só tinha Oswaldo Cruz, e na minha casa ficou 1 ano e meio, né, de igreja. E foi bênção de Deus, trouxe muita cura para minha família, para minha vida. Então, assim, eu pude contemplar Deus agindo, movendo, né, naquelas dores, naquela desestrutura. Então, aquilo que era desestrutura começou a ter uma estrutura. Eu comecei a cuidar dos meus filhos, né? Eu já estava separada. E aí, assim, quando eu fui curada nesse encontro com Deus, eu cheguei em casa e comecei a orar, e a jejuar, e a pedir direção para Deus. Porque, assim, eu comecei a ver que a minha história, muitos poderiam ter passado por aquilo. E aí eu sentei com meus filhos e contei para eles a minha história. Primeiramente fui contar com meus filhos. Eu falei, olha, a mãe passou por isso. E eu quero que vocês saibam, porque eu não quero que aconteça com vocês o que aconteceu comigo, né? De ter medo, de se abrir, de colocar para fora. A gente precisa confiar nos pais, né? E apesar de ser separada, a gente sempre teve um diálogo, né? Eu superei a traição, nós somos amigos, né? Ele na dele, mas hoje nós temos uma boa convivência. Eu perdoei e os meus filhos têm contato com eles, né? Houve toda uma graça de Deus ali, sabe? Então, tudo aquilo que era difícil para mim perdoar o meu pai, por todas as vezes que ele não me compreendeu, né? Quando eu conheci Jesus, eu vi a graça. E aí eu comecei a perdoar mais fácil. Eu comecei a ver o mover de Deus mais fácil. Foram muitas lutas? Sim, foram lutas, né? Muito choro, né? Até tudo se estabilizar. Mas aí eu vi Deus movendo, eu vi Deus realmente fazendo um alicerce da minha casa. E eu louvo a Deus por isso, né? Que foi um momento muito difícil, mas foi um momento assim que Deus me resgatou. E parte dessa conversão, quando eu comecei a testemunhar sobre o que havia se passado na minha vida, porque eu não tinha coragem, eu tinha medo, vergonha. E aí eu vi que quando eu comecei a testemunhar, e aí, sabe assim, Deus te leva às pessoas certas, né? E aí eu comecei a testemunhar uma vez no meu serviço para as pessoas, né, aquilo que Deus havia feito na minha vida. E de repente, assim, uma amiga começou a chorar. E eu falei, o que está acontecendo? E ela falou assim, eu passei pela mesma história que você, de uma maneira diferente, mas eu também nunca tive coragem de contar. E eu não consigo me livrar disso, eu tenho pesadelos, eu já tentei me suicidar muitas vezes, né? E realmente a gente passa por esse período. Eu passei por um período de depressão muito grande antes de colocar isso para fora, né? Foi muito difícil, né? Então as pessoas não entendiam porque, né? Tanta dor, tanta mágoa, tanta pressão, né? E ali quando eu vi que tinha pessoas que passaram piores, né? Eu fui apenas molestada. Tem pessoas que são estrupadas dentro da sua própria casa, né? E ali tem toda uma dificuldade de colocar para fora, uma dificuldade
né, de revelar aquilo que está doendo, né? A gente tem muita... a gente pensa muito nas pessoas, no que as pessoas vão dizer, né? O que as pessoas vão falar. Mas por que aconteceu comigo, né? Até o Rodrigo estava pregando esses dias, dando uma palavra, e ele trouxe assim algo que me chamou a atenção de um pastor testemunhando sobre a vida dele, que ele havia perdido, né, a sua família, os seus filhos num acidente. E ele ali, inconformado, ele perguntava o porquê. E aí ele disse que Deus havia dito: por que não com você? Pode acontecer só na vida dos outros, né? Então, realmente assim, a palavra vem de encontro. Aí você fala: realmente, se eu passei, se eu estou aqui, se eu conheci esse Jesus, é porque ele tem um propósito, um projeto na minha vida. E eu comecei a ver que Deus, ele queria que eu ensinasse outras pessoas a também ter esse comportamento de a gente consegue perdoar. É possível perdoar. É possível Amém. Perdoar aqueles que fizeram mal a você, que te ofenderam, né? Que te maltrataram, que te desprezaram. E a vida não acaba ali, né? E dali a gente passa por muitas coisas, né? Eu passei por muitas coisas até aqui, né? Fui muito decepcionada, né? A gente tem... Mas aí quando eu lembro de onde Deus me tirou, daquilo que ele fez em mim, né? De toda a estrutura que ele começou a criar em mim quando eu ouvi aquela palavra lá, que ele tinha me tecido, né? Que ele tinha me escolhido antes de ter tecido no seio da minha mãe, né? E a palavra, sim, diz que ele tem gravado na palma dele os nossos nomes, né? Então eu me apaixonei. Foi apaixonante o que Deus fez na minha vida. E eu creio que é isso que ele faz na minha, na sua vida, na vida daqueles que estão nos acompanhando. Porque tem muita gente ferida. Tem muita gente, o abuso tá aí, a gente vê nas redes sociais e muitas vezes nós nos acovardamos. Às vezes está perto de nós, nós temos medo de procurar ajuda. Procure ajuda, olhe os seus filhos, né? Eu procuro assim, quando sempre, né, posso pregar da palavra de Deus, eu falo assim: gente, cuida dos seus filhos, ouve os seus filhos, né, vê o comportamento dos seus filhos, porque assim, isso existe, isso está cada vez mais, né, se alastrando, né, então a gente tem que ter assim como que eu posso dizer, a gente tem que ter Jesus. A base de tudo é Jesus. Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Eu tentei várias vezes, assim, eu pensei muito em morrer, né? Nesse período antes de conhecer Jesus, eu tive depressão, eu lutei contra ela 5 anos. 5 anos eu tentava, eu falava assim, né, eu acordava, eu falava assim, acho que o único jeito para mim é a morte. Já não tem mais jeito, né? Porque assim, se os meus pais não me compreenderam, né, não vai ser Deus que me compreende. A gente tem essa visão de quando a gente não tem um encontro com Jesus. Então, assim, foi um período muito difícil. E eu acredito que tem pessoas passando por isso. Tem pessoas, assim, que têm escondido, sofrido, tem um sorriso no rosto, mas por trás tem mágoa, tem carências, né? E a gente precisa liberar perdão. A vida passa muito rápido, né? A vida é um sopro e é tão gostoso a gente olhar para a palavra e Deus falar conosco todos os dias, a gente orar e Deus fazer, né? Depois da minha conversão, assim, como eu te disse, eu tive a oportunidade de instruir outras mulheres, né, que conseguiram falar daquilo que estavam sentindo. Hoje elas estão em Jesus, elas foram para Cristo, né? Elas estão encaminhadas, não estão na mesma igreja, mas estão servindo ao Senhor e têm buscado fazer essa diferença, né? Tem buscado a tratar vidas, né? É para isso que Deus nos chamou,
Muitas vezes Deus chama a gente para pregar, para que a gente possa falar do amor dele, para que a gente possa falar daquilo que ele fez na nossa vida, né? E a palavra nos dá condição para isso, né? É nela que eu preciso colocar a minha confiança, né? A minha confiança tem que estar em Deus, porque assim eu vejo muitas pessoas decepcionadas com os seus ministérios, né? Com as pessoas, mas a gente não sabe o que a pessoa está vivendo, ou o que a pessoa viveu. Eu li esses dias uma pessoa que eu conheço que foi abusada, né, sexualmente, e que ela postou esses dias assim, que o que a gente passa na infância a gente leva para uma vida toda, né, até conhecer Jesus. Porque depois que a gente conhece Jesus, aquilo tudo muda, aquilo tudo fica para trás, aquilo tudo fica como um ensinamento de um novo começo, de um recomeço, de uma transformação, né? Eu fui muito libertada, né? Eu tenho visto pessoas sendo libertadas através desse testemunho, né? Porque é uma área muito difícil. Falar sobre sexualidade é difícil, né? Mexe muito com o nosso emocional, com o nosso eu, né? Então eu creio assim que Deus sabe todas as coisas. E a gente, quando coloca a nossa confiança em Deus, a gente não tem medo do que as pessoas vão dizer, porque a gente sabe aquele que nos conhece, né? Sabe a nossa essência, sabe por que nós passamos por aquilo, e sabe que aquilo ia ser uma ferramenta de cura, de transformação, de libertação para outras pessoas. Então hoje eu vejo isso, eu vejo que Deus transformou a minha vida para que eu pudesse, né, ter a oportunidade de nele, né, transformar vidas, curar vidas, libertar vidas no nome de Jesus, né? Porque sem ele nós não somos nada. Nós não fazemos nada sem Jesus. É verdade, né? E assim, a tudo aquilo quanto a gente vence, a gente se torna uma autoridade naquilo. Isso. Né? Porque a autoridade vem através de uma experiência onde você vence a situação, né? Então o Senhor te constitui uma autoridade de fato para ministrar essa libertação, né? Por isso, porque você passou pelo encontro. E o encontro, ele é um divisor de águas na nossa vida, né? E eu penso que é no encontro que a gente deixa o fardo. Quando Jesus fala, vinde a mim os cansados, os oprimidos, e eu vos aliviarei. É no encontro que a gente deixa a bagagem, né? Que a gente se livra do fardo, da bagagem, daquilo que está pesado, né? E sai dali realmente novo. Normalmente você fala assim, eu me batizei, eu também pensava assim, eu saí das águas do batismo nova. Foi essa experiência. Mas a hora que você passa pelo encontro, parece que o novo não é só novo, ele foi regenerado, recriado, né? Na essência daquilo que era o projeto original de Deus, né? O encontro, ele tem essa capacidade de fazer isso, né? Quando, obviamente, a gente deseja, né? Que eu acho que tem a ver com a porta. Que a porta, quando Jesus está batendo a porta, é só você que pode abrir. É do lado de dentro, né? Então o encontro só acontece se a gente abrir pelo lado de dentro do nosso coração, né? Tá aqui a pastora Flávia falando, irmã Meire é uma guerreira e uma bênção nas nossas vidas, nós amamos você. A Cris Dias está assistindo com a gente, a Geralda também está assistindo, professor Ricardo, faz tempo que eu não vi o professor Ricardo por aqui, ó. Deus é o nosso Pai, a verdadeira paternidade. O Floriano, tiozinho, deu bom dia, passou por aqui. É segunda-feira o aniversário dele, né? Se eu não estiver enganada, acho que ele tá lá na minha listinha de aniversariantes. Então tem uma galera aqui com a gente, hein? Tem bastante gente aqui acompanhando, pessoal assistindo. E sabe, Meire, quando eu vi outro dia um dado que a ministra Damares trouxe, né? De cada 5 crianças, 4 já passaram por situações de abuso. Eu comecei a contar as crianças da minha família. Eu falei, tem tantas crianças da minha...
Falei, peraí, de cada 5 crianças, 4... Meu Deus, será que tá acontecendo assim debaixo do nariz da gente? A gente não sabe, né? E aí você começa a se perguntar, pera, não, eu instruí, eu realmente falei, né? Isso é uma coisa que eu sempre fiz, mas com mais ênfase ainda até, né, para minha menina, porque o meu menino sempre foi uma pessoa mais reservada, dificilmente alguém, sabe, teria acesso a ele, porque ele não se permite fazer muita amizade, se relacionar, ele é aquela pessoa mais fechada, então é difícil alguém ter acesso a ele, sabe? E a minha menina não, ela é muito extrovertida, tudo ela já acha que já fez amizade, e eu sempre falo para ela, não me importa quem seja a pessoa. Não tem problema, é gente conhecida, é amigo, é parente. Se você se sentir pressionada, ameaçada, com o jeito de cumprimentar, com o abraço, com o beijo, não faça, eu não vou te obrigar. Ah, fulano vai ficar chateado. Não se preocupe, manda falar comigo. Fui eu que te eduquei assim, eu vou falar. Ah, ela não quer? Não quer. Ah, não deu educação? Não dei. Dei outro tipo de educação para ela. A educação do proteja-se, né? Então, a gente tem muito isso. Eu lembro que antes era aquela coisa, né? Aquela tia que você nunca viu na vida, você nem lembra dela. Ai, que belezinha, que lindinho, não sei o quê. E era aquela coisa, vai lá, beijo fulano de tal, o compadre não sei o quê, o não sei quem, não sei o quê. E fazia estimulava, a gente, né, ter um contato com uma pessoa que você nunca nem viu, era tão estranho aquilo, né? Então, a gente ficou muito tempo preso nessas convenções sem perceber que isso expõe as nossas crianças. Não é para ser mal educado, é evidente que não. Mas você não precisa ter contato físico com alguém que não tem uma representatividade significativa para você, né? Você não tem um vínculo, você não tem um laço, dá um cumprimento de bom dia, boa tarde, boa noite, estende a mão, não precisa obrigar ninguém a beijar, abraçar, né? E antes isso era muito comum, né? As crianças eram sujeitadas a isso, né? Então, muito complicado. E aí eu fico olhando e falo, gente, 4 de cada 5 crianças é um número muito aterrorizante. Muito, né? E se a gente não ficar atento, se a gente não mudar a nossa maneira de pensar, se a gente não alinhar a forma de educar, a gente mesma acaba expondo as crianças. Isso mesmo, isso. Né? Isso traz consequências muito graves, né? Sim. Só eu sei, assim, qual a luta que eu passei, né? Eu me casei muito jovem, né? Eu saí da casa dos meus pais, na verdade, né? Por toda a desestrutura, e tive um lar desestruturado, né? Porque, assim, a gente não se sente protegido de nenhuma forma, né? Então, eu desencadeei, assim, uma timidez muito grande, né? Tem outras pessoas que se revoltam, né? Que eu já vi em estudos, né? Fazem coisas, né? Querem demonstrar atitudes, né? Querem afrontar. Eu já me retraí, né? Já fiquei, assim, emocionalmente abalada, né? Então, eu me fechei muito. Mas eu vi ali, assim, hoje eu olho para trás, eu vi o cuidado de Deus com a minha vida. E eu vi, assim, que, né? Por momentos eu pensei assim, por que comigo, né? Mas não é prioridade de ninguém não passar por algo, né? Mas como você lidar com aquilo? Então, assim, teve muitos momentos na minha vida que eu queria ser professora. Eu falava assim, eu vou ser professora porque eu vou ensinar as crianças a se defenderem, né? Eu pensava assim comigo. Mas eu desencadeei muito cedo a depressão, aos 20 anos, né? Então eu parei com tudo, né? Eu fui mãe muito cedo. Eu fui mãe aos 17 anos. 19 anos eu já estava sendo mãe de novo, né? Então, assim, a minha vida foi muito conturbada. Eu não consegui realizar tudo aquilo que eu queria, né? E eu, depois de professora, eu falava assim, eu quero ser psicóloga. Eu vou tratar das crianças, eu vou cuidar das crianças de graça, eu vou orientar as crianças, né? Então, eu sofri muito com isso, calada dentro de mim. Eu não podia falar para ninguém, né? Porque eu tinha medo, né? Da reação dos meus pais, da reação das pessoas ali que viviam em volta de mim e que nunca
nunca imaginaram. Quando eu falei pro meu pai, pra minha mãe, pras minhas irmãs, pros meus filhos, sabe, assim, aconteceu isso dentro da minha casa, eu nunca vi. Aconteceu isso comigo e a gente nunca percebeu. Então, assim, e hoje eu vejo, assim, a oportunidade em Deus de ser uma professora, uma psicóloga, para ajudar essas pessoas a romperem esses medos, essas frustrações. Isso não acontece só conosco, né? A gente pensa assim que a prioridade é nossa, né? Isso aconteceu comigo, eu que fui falha, eu que... Não é nossa culpa, não é culpa de ninguém, não foi culpa dos meus pais, né? Eu falo assim que eu amei meu pai, eu já perdi meu pai tem 3 anos e ele pôde conhecer Jesus, ele pôde conhecer o amor de Deus, né? Faz 12 anos que eu tô separada, eu fiquei 7 anos sozinha, depois eu fui morar com os meus pais. Eu tive a oportunidade de morar com meus pais, eu tive a oportunidade de abraçar os meus pais, de falar do amor, de conversar. Apesar do meu pai ser difícil, mas assim, eu comecei a falar para ele, né, com amor, e ele começou a ver a diferença ali, né? E eu falo assim que Deus, eu fui rejeitada lá atrás, né? Por causa, né, que a minha mãe tinha problemas, né? E eu achava que isso era um fardo, né, para eles, e para mim foi um fardo muito grande. Mas aí eu vi assim como a graça de Deus alcança as famílias, né? Eu sou a caçula da casa, eu sou a mais carinhosa, a mais amorosa. Os meus filhos abraçam os meus pais, beijam os meus pais. Então, assim, é um vínculo que é diferente, né? E eu sempre fui aquela que ajuntei os meus irmãos, né? Eles também têm traumas, né? Alguns estão em Jesus, outros ainda, né, não estão. Então, assim, mas eu já vi assim que Deus, ele marcou um tempo mesmo, né? Ele marca um tempo para nós termos um encontro com ele. E aí basta, é como você falou, basta nós abrirmos a porta, né? Temos que abrir para ele poder entrar. Ele tá batendo. É só isso que a gente batendo, tem que fazer, né? não é? Abre a porta, escancara. Vamos mudar de vida, vamos colocar para fora aquilo que nos aflige, né? Não é pecado você falar daquilo que você passou, é pecado você praticar o pecado. Sim. Né? E nós somos todos pecadores, né? Imerecidos da graça, mas alcançados por ela. E eu vejo o amor de Deus, que ele é grande, sabe? E durante esses anos de conversão, e eu superei tudo isso. E eu tenho estado em Cristo. Tive muitos momentos de vontade de desistir? Tive. O ano de 2019 foi um ano muito difícil. Foi um ano não achei muito ninguém difícil. ainda dizendo que foi fácil. Foi um ano de... Gente, se alguém achou 2019 fácil, comenta aqui pra mim, por favor. Isso, que eu tô também procurando. quero saber. Foi um momento assim de muito desgaste, muita luta. Encontrei pessoas precisando muito de ajuda, né? A ponto assim de eu precisar de ajuda, né? Eu iniciei um ano já e acabei um ano, né? Pela graça, né? E depois de 10 anos eu tentei um novo relacionamento, eu me casei, me frustrei, não deu certo, me decepcionei, né? Aquilo que você falou, a pessoa assume um compromisso e depois não cumpre com a sua palavra, e isso faz com que quer gerar na gente assim, que a gente não é capaz, mas é mentira. Nós somos capazes, eu dei a volta por cima, né? Eu ajudei muitas vidas e nós estamos aí para falar da palavra de Deus, falar que Deus, ele cura, ele salva, ele liberta. Amém. E nós podemos recomeçar. Quantas vezes nós tomamos atitudes erradas, muitas vezes? Tomamos. Sim. Né? Nós tomamos, Sem dúvida. nós fazemos escolhas erradas, fazemos, nós acreditamos na palavra do homem, sim, né? A Bíblia diz, né, pra gente, né, não confiar no homem, confiar em Deus. E quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, nós passamos por isso. Nós vamos encontrar pessoas difíceis, pessoas que querem ser tratadas e pessoas que não querem ser tratadas, né? E aí basta a gente olhar para a palavra e falar, eu não vou me frustrar com isso. Porque Jesus, ele curou 10 leprosos. Só um voltou. Só um voltou para agradecer. Né? Então, quem sou eu? Né?
que por causa dos 9 eu parar a minha caminhada, que não quiseram, que não voltaram para agradecer, né? Então, de um valeu a pena. Então, assim, nós vamos continuar na caminhada. Foi uma caminhada esse ano que eu tentei desistir, né? Eu falo que pela graça, sim, Deus é bom demais, né? Nós temos um pastor abençoado, pastor Azevedo, né? Ele nos cerca, ele me amou, me buscou e falou, tô com você, vamos lá, vamos caminhar junto. Então, tô retomando ao ministério, né? Eu sou do Ministério de Intercessão, sou líder de célula, né? Então, esse ano, assim, a gente vai começar um novo trabalho, um novo recomeço mesmo. Amém, que bênção. Uma nova etapa mesmo. Vai ser um ano que nós vamos conquistar. Eu creio, assim, que, no geral, né? Eu creio que vocês vão conquistar muito aqui, muitas vidas, através de muitos testemunhos, né? Essa liberdade, né? Da gente poder expor a verdade. Porque a palavra diz, assim, que a verdade é que liberta. E tem muita coisa escondida. Tem muita coisa escondida e isso não liberta, isso traz frustração, isso traz medo, e é onde o diabo entra, né? E ele quer nos deixar aprisionados, né? Cada um numa área diferente, mas todos nós passamos por dificuldades. Todos nós precisamos uns dos outros, né? Eu falo que Deus me abençoou com essa amizade da Priscila e o Rodrigo. Sou muito grata a Deus, eles têm me ajudado muito, né? Fazer com que esse ano seja um ano de grandes mudanças. E eu agradeço a Deus, porque já é uma mudança eu estar aqui. Amém, que da glória bênção. de Deus. E ó, a gente sempre pede pro pessoal que vem no programa, né? Indica o próximo. Tem que ir indicando, porque, gente, foi dia 4 de agosto de 2018 o nosso primeiro programa, né? Se a gente pensar, piscou 6 meses, nós estamos completando 2 anos. Daqui a pouco passaram 100 pessoas por aqui. Como que você arruma 100 pessoas se o Senhor não mandar que elas venham, né? Então, eu sempre falo isso, a tarefinha de casa é me ajudar, manda mais um. E você está fazendo discípulos, né? Daqui nós formamos discípulos, né? Pessoas que estão ouvindo e que vão passar para outras pessoas, sim, né? O testemunho, e isso vai alcançando vidas, né? Eu vi durante a trajetória Deus alcançando muitas vidas. Muitas vidas. Muitas pessoas chegaram em mim e falaram, irmã, eu passei por isso. E eu falei, então eu venci, você vai vencer também. E, né, basta a gente confiar, acreditar, porque Deus transforma vidas. Muitas vezes falaram para mim, por que você insiste em ter o testemunho? Tá difícil de arrumar? Põe outra coisa. Eu falei, não, a palavra que eu recebi para vir para cá, para ter esse tempo aqui, e tá lá em Apocalipse, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho. Então eu preciso ter um testemunho. É isso. Para que as pessoas vejam que Deus é operante, que Jesus está vivo, né? Que aquele Jesus pendurado não existe, ele só ficou lá naquele momento pendurado, até que foram buscar o corpo dele lá, José de Arimateia e os discípulos, e retiraram o seu corpo da cruz. Aquele Jesus lá morto não existe, ele vive, ele reina e ele voltará, né? Então, eu falo assim, gente, eu não posso não ter um testemunho no programa, porque eu tenho certeza que o encontro com Deus de muita gente passa pelo testemunho. Muita gente. Ali Deus nos revela verdadeiramente a sua face. É face a face com Deus. É uma face a face com Deus. Olha, a gente esquece a hora, né? São 8 horas. Você acredita que são 8 horas? 8h03. Eu nem acredito nisso. A Sônia tá bom dia. A Meire é uma bênção. Que Deus abençoe cada vez mais. A Sônia Ferreira aqui.
Paula Rogério também tá assistindo. Aí quando o Facebook é junto, eu não sei se é a Paula ou se é o Rogério, né? Mas tá a Paula Rogério, tá assistindo com a gente. E, assim, você tem... eu vi, né, que Jeremias é a palavra rema da sua vida, né? Você tem um texto que não só da sua conversão, mas assim, no dia que amanhece aquele dia difícil, você fala, puxa, hoje é o dia do meu versículo, eu tenho que lembrar dele. Você tem, assim, aquele texto que comigo acontece assim, ó, tá difícil, pode ter certeza, é Jó 42:2, bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Então eu falo, Senhor, tá difícil, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas, né? E nada vai ficar para trás. Então, você tem essa palavra, assim, que é o seu sustento, seu muro de arrimo? Sim, e todas as vezes que eu me encontro, assim, em muitas dificuldades de lidar com situações, né? Porque todos os dias a gente tem situações Sim. na nossa vida. E aí Deus fala, Deus confirma. Aí eu ouço essa palavra toda vez que eu vou abrir a Bíblia ou ver um testemunho, ou ver uma palavra, tá lá. Desde a minha conversão. Sempre quando eu ia para a igreja assim arrasada, tava lá, eu tava cantando, ou ministrava essa palavra. Essa palavra assim me consola muito grande. Né? Que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus segundo o seu propósito. Amém. Então, assim, Deus conhece e sabe, né, do meu coração, sabe que eu o amo. E eu sei que Ele tem um propósito para a minha vida. E é esse propósito que eu busco todos os dias, né? Então, o apóstolo Paulo está dizendo, sabemos, né, que todas as coisas cooperam. Mesmo todas as coisas. Todas, na dificuldade. Que tá. A gente quer só na alegria. Não, né? São todas. A gente quer só na alegria, todas. Mas todas as coisas cooperam para o nosso bem. E é isso que eu digo para todos. Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Amém. Né? Porque Deus, Ele cumpre propósitos. Amém, que bênção. Ai, que gostoso, né? A Cleide tem certeza, depois ela fala assim, poxa, foi uma bênção, né? A Cleide é muito engraçado. Pessoal, vira as costas, vai embora. Ela olha pra mim, menina, foi uma bênção, né? Então, né, Cleide, foi uma bênção, não foi? Bom, Glória a Deus. Então, olha, eu espero que você aí que está nos acompanhando, né, primeiro agradecer a sua companhia de estar aqui assistindo a gente, ouvindo a gente. Eu espero que você tenha... a minha história não foi igual, mas teve aquele pedacinho tortuoso, aquele pedacinho que foi escuridão. Olha lá, o Senhor te formou, Ele te ama, Ele te chamou e todas as coisas cooperam para o seu bem, né? Então, Meire, obrigada. Eu agradeço. Obrigada por esse presente, né? Que é compartilhar o testemunho e que o Senhor possa te abençoar cada vez mais, né? No seu chamado, naquilo que você fizer, na obra das suas mãos. Amém? O pastor Edson também está dizendo que a Cleide também é uma bênção. Então, Cleide, você também está na lista, né? Bom, pessoal, próximo bloco, a gente tem uma ministração da palavra do Senhor, né? Que depois eu conto para vocês como vai ser isto tudo. Quero lembrar quem está assistindo aí, o de hoje já entrou a nossa leitura bíblica, tá? No canal no YouTube, lá no Karen a Mesa com o Pai, 5:30 da manhã, entra os nossos vídeos. Para você que acorda cedo, para você que gosta de orar de manhã, pois então, acompanhe a leitura bíblica. Quando chegar no dia 31 de dezembro, você vai falar assim, eu li a Bíblia inteirinha. Olha só que bênção, né? Com um pouquinho tempo por dia. Aí depois, se você divide os seus horários do devocional, se você ora um pouquinho de manhã, um pouquinho à noite, enfim, você tem aí disponível o material, ok? Bom, então a gente vai pro intervalo, né? Vamos descobrir quem quer falar com a gente, que o telefone não para de tocar, não é? E aí, daqui a pouquinho a gente tá de volta. E obrigada, né, Pri, Rodrigo, por terem trazido aí a Meire aqui, ter viabilizado esse encontro. E vamos seguir
2020, né? Com os projetos, muitos projetos. Então daqui a pouquinho a gente está de volta.